Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Lembrando que as aulas da Festa no Céu acabaram e a gente vai retomar o nosso módulo 5, né? E a nossa última aula, que é a aula 6, a lição 6. E voltando para aquele versículo que a gente viu que nos acompanhou nas aulas anteriores, que diz assim: sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite, que está lá no livro de Salmos, da nossa Bíblia, no capítulo 1 e no verso 2. E nós vamos continuar pela nossa estrada com o nosso carro. A cidade de hoje é autoestima. Estamos com saudades, né, era criança? Eu estava com saudade, vocês estavam? Hoje é a nossa última aula, como eu acabei de falar. Então nós vamos nos arrumar e ficar bem bonitos, tá bom? Para nós viajar. Lembra que quando a gente vai viajar, a gente se arruma, se ajeita tudo, né? Então, nós vamos também reabastecer o nosso carro para termos combustível para voltar para casa. Nós vamos viajar. A nossa cidade é autoestima. Olha, que cidade linda, né? Vamos nos sentar nos bancos da praça para a nossa conversa de hoje. Este é um assunto muito bom. Vamos conversar sobre a autoestima. Na lição de hoje, vocês vão observar o que aconteceu com o homem da Bíblia. Ele se chamava Gideão. Nessa passagem, vocês aprenderão com Deus ver cada um de nós de modo positivo. E com a sua ajuda, podemos ser o que Deus diz que somos. Então, a autoestima é o que pensamos sobre nós mesmos. E também veremos o que Deus pensa sobre nós, que é muito importante, né? Começamos a falar sobre a nossa comunidade, nossa família e os nossos amigos também. Às vezes nos dão sinal que nós usamos para olhar para nós mesmos. Vocês acham que nós sempre captamos os sinais corretos que as outras pessoas transmitem sobre nós? Vocês acham que a gente percebe sempre? A resposta é: as pessoas podem nos julgar pela nossa aparência exterior. As pessoas podem não nos conhecer o tempo suficiente para saber como nós realmente somos, né? Tirar conclusão precipitada. Às vezes a gente não conhece a pessoa e já julga, né? Acha que a pessoa é aquilo, né? Então, como Deus nos vê? As pessoas veem a gente de uma forma. E como é que Deus nos vê? O primeiro passo tem 3 passos. O primeiro passo nós vamos ver agora. Lá no Velho Testamento, nós lemos a história de Gideão, né? Ele lutava contra a baixa autoestima. Ele achava que ele não era capaz. Ele talvez com certeza se achava feio, que não tinha beleza. Então ele próprio se julgava, né? Nós vamos ler lá em Juízes. Lá no capítulo 6 e no verso 11 ao 16. A tia vai ler para vocês. Gideão, Juízes, capítulo 6, verso 11 e 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Fala da guerra, né, das pessoas que vinham enfrentá-los, né, coisas ruins que aconteceram. Então, Gideão contestou, né, ficou falando por que estava acontecendo aquilo, né? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas, como se fosse um só homem. Então essa é a história de Gideão, que fala que ele se achava incapaz, ele não tinha autoestima, né? A autoestima dele era muito baixa. Então quando o anjo veio falar que o Senhor estava mandando, né, que ele ia cumprir com tudo que Deus ia fazer para ele ainda duvidou, achando que não era capaz, né? E
Como vocês acham que Gideão se sentiu ao falar com o anjo? Como é que vocês acham que eles se sentiram? Ele se sentiu amedrontado, indigno e receoso, com medo, né? Já pediram para vocês fazer algo que você achou que não seria capaz de fazer? O que é que vocês acham? Já aconteceu com alguém? O anjo se dirigiu a Gideão como um guerreiro poderoso, mesmo Gideão se vendo como o menor dos membros da sua família. Os israelitas tinham uma ordem clara para as 12 tribos e Gideão pertencia à menor tribo. Por isso que Gideão tinha muito medo, né? Achava que não ia vencer, né? Os medianitas, né? Porque a família dele era pequena e ele era do menor, né? Então, Gideão teve de superar a baixa autoestima antes que pudesse cumprir o chamado de Deus, né? Então, ele teve que enfrentar os seus medos, né? Às vezes, alimentamos muitos pensamentos negativos, né? Tipo, sou feio, sou medroso, sou péssimo aluno, não consigo fazer nada certo. Assim são alguns pensamentos que às vezes inundam a nossa mente, né? Nos faz ter medo de enfrentar as coisas, né? Se Gideão permanecesse assim, tipo isso, eu não sou ninguém, né? Como no começo que ele ficou com medo, né? Se achava incapaz. Deus fez tudo errado, será? Né? Será que Deus escolheu a pessoa errada? Então poderia ter derrotado a si mesmo como esses pensamentos negativos. Então se Gideão ele não tivesse abrido o olho, tivesse ouvido a voz de Deus, ele tinha se derrotado ele próprio, né, com os pensamentos negativos. Você já teve esses pensamentos? Vocês já tiveram, crianças, esses pensamentos negativos? Gideão precisou crer que Deus o via como um guerreiro poderoso. Você crê que Deus te vê como alguém de muito valor? Vocês creem nisso? Provavelmente tudo isso sou muito estranho para Gideão, né? Vi um anjo e falar com ele para dizer que ele tinha que enfrentar os medianitas. Logo ele, o menor da casa, né, de seu pai. Ele precisou acreditar que poderia desempenhar o papel tão importante para o qual Deus o chamara. Como vocês acreditariam que Deus olham por vocês? Qual a maneira que vocês acham que Deus está olhando por vocês, né? A resposta é confiar que Deus nos ajuda todas as horas, que assim for preciso, Deus ele está ali presente, né? E uma das dicas é também dizer mensagens positivas a si mesmo, né? Vai dar certo, eu sou forte, eu consigo, eu sou capaz, né? É uma forma de a gente alimentar a nossa força mental, né? Para a gente se preparar para as guerras do dia a dia, né? Com a ajuda de Deus, Gideão liderou um pequeno exército contra um exército inimigo. Depois de derrotar o inimigo, os israelitas quiseram fazer de Gideão seu rei, mas ele recusou. Gideão precisou de Deus. E você crê que Deus ajudará a ser quem ele diz que você é? Na verdade, Deus, ele nos ajuda sempre, né? É como a tia acabou de falar, né? Deus, ele nos socorre nas horas mais inesperadas, que a gente acha que tá só. Deus, ele vem e lança a mão amiga, né? O conselho, né? O refrigério para nossa alma. É isso que acontece, né? Deus, ele não nos abandona nunca, né? E o terceiro passo é como eu vejo, como eu me vejo, né? Eu próprio, vocês próprio. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 3, fala também um pouquinho. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu para cada um. Então aqui Deus ele fala claramente, né, que não devemos ultrapassar, né, se achar demais, né. Tudo tem um limite na vida, né? E também não devemos nos achar de menos, né? Achar que não somos pior do que outras pessoas, né? Nem podemos achar que somos melhores nem piores, né? É um limite, né? Qual é o perigo de pensar sobre si mesmo mais do que deveria? Qual é o perigo, né? Se eu me acho bichão, eu sei de tudo, eu sou mais sabida, eu sou mais inteligente, assim,
Então, qual é o perigo disso? Você será orgulhoso, né? E lembre que Deus, ele não ama os orgulhosos, né? Aquele que se gloria. Então, Deus, ele não ama esse tipo de pessoa. Então, o perigo de você se achar demais é isso, que você fica embebecido no seu próprio orgulho, passa por cima das outras pessoas para conseguir, às vezes, muitas vezes, o que quer. Então, Deus, ele não aprova esse tipo de atitude, né? Esse tipo de pessoa. E quais são os perigos de se pensar menor a respeito de si mesmo do que se deveria? Aí, ao contrário, você não se achar capaz, você não se sente valorizado, né? Então, é um perigo, você fica o quê? Com a autoestima muito baixa, né? E Deus também não aprova isso, a gente tem que ser, né, o que Deus quer que a gente seja, né? Todos nós temos áreas que gostaríamos de melhorar, não é verdade? Na nossa vida, ninguém está 100%, né? Ninguém completou a tarefa 100%. Todos nós queremos melhorar em alguma coisa. É importante que se mova e lute contra a autoestima para que obtenha sucesso na vida. Então, que nós possamos ter essa autoestima sempre, né? Que nunca a gente dê ouvido a uma pessoa maldosa que chegue até a gente para interpretar a nossa vida sem não nos conhecer. Às vezes a pessoa não nos conhece e vem falando muitas outras coisas da gente, né? Julgando a gente, né? Que nós não devemos aceitar esses tipos de comentários sobre nossas vidas, né? Então, a Bíblia fala que muitos homens, né? Muitos homens da Bíblia, né? Líderes, né? Como Gideão, superaram a sua baixa autoestima e eles foram grandes homens usados por Deus. Então, nós podemos também, né? Se eles fizeram isso, venceram também, nós podemos. Então, era sobre isso a aula, crianças, sobre a autoestima. Agora, nós vamos para a atividade. Eu quero que vocês escrevam em seus cadernos uma oração pedindo a Deus, né? Discernimento. O que é discernimento? Entendimento. Para ter autoestima e realizar seus sonhos e sempre ser agraciado pela sua presença em sua vida. Então, vocês vão fazer uma oração escrita e me mandar. Aí a tia vai aguardar, tá certo? E muito obrigado. Uma boa aula. Tchau, até a próxima. Obrigada por assistir a esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações. Deixe um joinha também. Até a próxima viagem!